Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estar aqui neste canal, falando um pouco da palavra de Deus que tem tocado no meu coração. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na primeira carta, no seu capítulo 1, no seu versículo 27 ao 29, ele nos diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. A intenção de Paulo é dizer: olha, vocês não se gloriem na sua força, vocês não se gloriem no seu conhecimento, vocês não se gloriem naquilo que vocês têm, porque tudo que nós temos vem de Deus. E tem outra: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitos se acham sábios, muitas pessoas se acham que é o dono da razão, que é o dono da verdade, que é muito sábio, e Deus está dizendo: olha, eu uso pessoas loucas. Se nós olharmos para a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver quantas coisas nós achamos loucura. Uma mula falar com um profeta, uma mula falar com um homem, é coisa louca, e Deus está dizendo: eu uso as coisas loucas para confundir a sábia. Enquanto os reis eram muito sábios, Deus estava usando coisas loucas aos nossos olhos para dizer: é eu que estou usando. Quem imaginou que uma mula falaria com um homem? Pois a Bíblia nos revela, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos relata. Quem imaginou que um corvo levaria alimento para um profeta chamado Elias? É coisas loucas deste mundo, do nosso pensamento que foge da lógica humana, é que Deus usa para fazer a vontade dele. É isso que nós precisamos entender. Nós não temos que questionar o que foi, como foi e o porquê. É Deus agindo no meio do povo, é Deus agindo em propósito dele. A igreja precisa avançar. Quantas pessoas nós vemos, quantas pessoas nós iremos ver que aos nossos olhos, aos olhos da humanidade, aos olhos da sociedade, não tem valor algum, ou não tiveram valor algum, e Deus levantou. Deus fez dele um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Quantas vidas foram transformadas através desta palavra? A palavra de Deus tem poder. Diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus é como espada, a palavra de Deus é como um martelo, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é mais doce do que o mel, e a palavra de Deus permanece para sempre no céu. E vocês me perguntam: irmão Elias, quem é a palavra? É o próprio Jesus, que se diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra, se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, para confundir as coisas sábias deste mundo, para confundir aqueles que tentavam ou pensavam entender as coisas. Deus traz à tona para nós que nós não sabemos o trabalhar de Deus, apenas precisamos aceitar. E diz mais: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir quem? As fortes. Se nós olharmos para a Bíblia, e eu sempre gosto de citar exemplos bíblicos, porque é a Bíblia a nossa regra de fé, é ela a nossa bússola. Então é nela que eu me espelho. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus está dizendo: eu pego as coisas fracas para confundir as fortes. Então vamos contar a história de Davi, que todo mundo conhece. Quem era Davi? Um pastorzinho de ovelha. Aos olhos dos homens, um pastorzinho, mas aos olhos de Deus, um grande rei, um homem segundo o seu coração. Mas aos olhos da família era apenas um menino cuidando das poucas ovelhas do pai. Aos olhos do seu irmão, era um rapazinho cuidando lá no campo, esquecido. Aos olhos da nação, quem era Davi? Nem era conhecido, senão por seus amigos e colegas da vizinhança. Mas para Deus, Deus já estava no seu propósito antes dele nascer. Então, quando o gigante aparece, as coisas fortes aparecem, quem vai confundir? Quem vai confundir? Os 3 irmãos de Davi? O rei Saul?
Será que existia ou não existia homens fortes o suficiente para enfrentar aquele gigante? Mas Deus escolhe quem? O fraco. Um rapazinho, um menino, franzino, mas sisudo. Um menino de palavra, de coragem, que olhou para ele não para o seu tamanho, mas olhou para a ofensa que fizera ao Deus de Israel e disse: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Não para afrontar o rei Saul, não para afrontar os seus irmãos, nem o exército, não. Quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Ele não está afrontando a mim, não está afrontando a nação, está afrontando o Deus que eu sirvo. Então Deus usa de Davi para matar Golias e dizer: ei, Deus pega as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis as que não são para aniquilar as que são. Desprezível aos nossos olhos. Se nós olharmos para a Bíblia, meu irmão, se nós olharmos aos nossos olhos, nós pegaríamos uma meretriz, uma prostituta, para fazer dela, da linhagem que vai nascer o rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando com os teus olhos naturais, com o teu pensamento, com o teu coração, você acharia que Deus faria uma coisa dessa? Pois lá em Jericó, em Josué, lá em Jericó, quando Deus vai tomar, quando Deus vai dar aquela nação para o povo, existia uma mulher prostituta chamada Raabe. E Deus a escolhe. Dela casa com Salmão. Salmão vai ter filho Boaz. E de Boaz vai gerar outros que vai vir e até chegar a Davi. Davi é a raiz de Jessé. Então Jesus é da raiz de Davi. Então, meus irmãos, nós sabemos que Deus pega as coisas vis deste mundo, fez de uma meretriz, uma das mulheres que entrou na árvore genealógica da Bíblia para nascer o Salvador. O que é isso, irmão Elias? É Deus confundindo a lógica humana. Nos nossos olhos, jamais alguém pensaria que da linhagem de Davi ou da linhagem do nosso Salvador entraria uma prostituta. Ei, peraí, mas era ex. Todos nós, na presença de Deus, somos ex. Todos nós, todos que aceitam Jesus, é ex de alguma coisa. Eu, Elias Coutinho, sou ex-drogado. Eu, Elias Coutinho, sou ex-viciado. Sou ex-alcoólatra. Sou ex... Tudo que vocês acham que não presta, eu sou ex. Então você também deve ser ex. Talvez ex-idólatra, talvez ex-alcoólatra, talvez ex-adúltero, talvez ex tantas coisas pelo mundo. Mas todos nós que encontramos Jesus, nós somos ex. Então, meus irmãos, que vocês possam entender e saber que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Pega as fracas para confundir as fortes. Pega as coisas vis para confundir, aniquiladas para confundir aquelas que não são. Para quê? Para que ninguém se glorie em si mesmo. A Bíblia nos diz, se tivermos que gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor nosso Deus. Então que você possa meditar nesta palavra, que você possa ficar com esta palavra e que você possa dar o devido valor na palavra de Deus e que você possa, meu irmão, entender que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Mas adoradores, diz a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo que Ele procura. Ele usa quem Ele quer, fala quando quer, usa quando quer e como quer e quem Ele quer. Mas para adorar, Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus possa vos abençoar e que esta mensagem possa dar alento ao teu coração. Assim eu agradeço, em nome de Jesus, e se assim Deus permitir, a semana que vem estaremos aqui em mais uma palavra, mais uma meditação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar.